Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Nós estaremos entrando na lição de número 3, que tem o seguinte título: A Infância de Jesus. Antes de nós iniciarmos, queremos pedir para vocês uma ajuda aqui no canal. Então, primeiramente, se não é inscrito do canal, não perca tempo, se inscreva agora e acione o sininho para que você possa ver tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo no ar. Também deixe o seu gostei, porque somente desta forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e assim ele estará oferecendo para mais pessoas. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar o estudo de hoje. Essa lição foi estudada no dia 19 de abril de 2015. E o texto áureo diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2 e o versículo 52. Crescer de forma integral e uniforme, como Jesus cresceu, deve ser o alvo de todo cristão. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 46 ao 49, e no capítulo 3, do versículo 21 até o 22, que diz: E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Introdução. As Escrituras revelam que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Ao dizerem que Jesus é 100% Deus e 100% homem, teólogos cristãos estão afirmando essa mesma verdade de uma outra forma. Deus se humanizou em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 19. E isso é conhecido na teologia cristã como o grande mistério da encarnação. Conhecer o Jesus divino é maravilhoso e bíblico, mas conhecer o Jesus humano o é da mesma forma. Aqui vamos aprender que Jesus cresceu como qualquer ser humano. Ele cresceu física, social, psicológica e espiritualmente. Em cada uma dessas dimensões, ele deixou ricos aprendizados para todos nós. Primeiro tópico: Jesus cresceu fisicamente. Em primeiro lugar, a dimensão corpórea de Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus nasceu e cresceu como qualquer ser humano. Lucas, capítulo 2, versículo 40 e o 52. Jesus em tudo era semelhante a nós, mas sem pecado. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 e o versículo 7. Hebreus, capítulo 4 e o versículo 15. Como todo ser humano, ele possuía um corpo físico que era limitado pelo tempo e pelo espaço.
A palavra grega reliquiá, traduzida em português como estatura, no versículo 52, ocorre 8 vezes no texto grego do Novo Testamento, com o sentido de tamanho ou idade. É a mesma palavra usada por Lucas quando se refere à pequena estatura de Zaqueu, o publicano. Lucas, capítulo 19, e o versículo 3. E também a mesma palavra usada pelo apóstolo João para se referir à idade do cego a quem Jesus curou. João, capítulo 9, versículo 21 e o 23. A Escritura, de forma alguma, nega a dimensão corpórea e física de Jesus, como fazem as heresias. Em segundo lugar, o cuidado com o corpo. Como todo ser humano que possui um corpo físico, Jesus também viveu os limites dessa dimensão corpórea. Ele também se cansava. João, capítulo 4, e o versículo 6. Jesus sabia a importância que tem o corpo humano e, para isso, tratava de dar o devido cuidado ao seu corpo. Para recuperar suas energias físicas, por exemplo, Marcos relata que ele procurou o descanso necessário. Marcos capítulo 6, versículo 31 e o 32. A palavra grega anapao, traduzida como repousar, significa parar com todo o movimento, a fim de que se recupere as energias. Se o Mestre deu os devidos cuidados ao seu corpo, não deveríamos nós fazer o mesmo? Síntese do tópico 1. Jesus teve um crescimento físico normal, igual às crianças de sua idade. Subsídio teológico. A humanidade de Jesus. Teólogos têm se mostrado confusos quanto à precisão do relacionamento entre a humanidade de Jesus e a sua divindade. Tudo o que podemos dizer com certeza é que Jesus é tanto Deus quanto homem. Como ser humano, descendente de Adão, nasceu e viveu uma vida humana normal. Teve fome e exaustão física. Conheceu a rejeição e o sofrimento. Gostava das celebrações nupciais e das festas. Sentiu pena do desamparado, frustração da apatia de seus seguidores e ira pela indiferença dos líderes religiosos diante do sofrimento humano. Era um ser verdadeiramente humano, no melhor e ideal sentido da palavra. Por tudo isso, é um exemplo para nós. Richard Lawrence, O Guia do Leitor da Bíblia, primeira edição, RJ CPAD, 2005, parágrafo 653. Conheça mais. Os pais e irmãos de Jesus. Não sabemos muito sobre a família de Jesus. Entretanto, fica claro, conforme o relato dos evangelhos, que os pais, irmãos e irmãs de Jesus eram muito conhecidos na cidade de Nazaré. Mateus capítulo 13, do versículo 54 ao 56. Os primeiros anos da vida de Jesus foram tão normais que as pessoas que o viram crescer ficaram surpresas com o fato de que ele pudesse ensinar com autoridade sobre Deus e fazer grandes milagres. Achavam que era apenas um carpinteiro como José. Guia Cristão de Leitura da Bíblia, CPAD, parágrafo 28. Segundo tópico. Jesus cresceu socialmente. Em primeiro lugar, Jesus e a família. No antigo Israel do tempo de Jesus, havia uma estrutura familiar consolidada. Os estudiosos observam que a família hebraica obedecia à seguinte estrutura social: endógama. Casam-se com parentes, patrilinear. Descendência, pai-filho, patriarcal. Poder do pai, patriolocal. A mulher vai para a casa do marido, ampliada.
reúne os parentes próximos, todos no grupo, e polígena. Tem muitas pessoas. A Bíblia fala da família de Jesus dentro desse contexto. Como homem perfeito, Jesus aprendeu a viver em família. Lucas capítulo 2 e o versículo 51. Como membro da família, ele viveu em obediência a seus pais. Isso mostra que os papéis sociais dentro da família precisam ser respeitados. Somente desta forma, a família continua sendo um instrumento importante na formação do caráter. Em segundo lugar, Jesus e a cultura local. A Bíblia afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1 e o versículo 14. O vocábulo habitar traduz o verbo grego, skeno, e tem o sentido de fazer a sua tenda. Deus se humanizou e fez a sua tenda, ou morada entre nós. Como homem perfeito, Jesus viveu no meio da cultura dos seus dias. Fazia parte dessa cultura, qual seja o povo, o espaço geográfico, a língua e a família. Jesus foi criado em Nazaré, da Galileia, e como nazareno, ele possivelmente espelhava a cultura desse lugar. Jesus aprendeu a ler as Escrituras. Lucas capítulo 4 e o versículo 16. Aprendeu uma profissão. Marcos capítulo 6 e o versículo 3. E até mesmo aprendeu a maneira de falar, que era peculiar dos habitantes dessa região. Mateus capítulo 26 e o versículo 73. Marcos capítulo 14 e o versículo 70. Todavia, um fato fica em evidência. Jesus estava pronto a confrontar a cultura, quando esta contrariava os princípios da palavra de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 38 e o 39. Síntese do tópico 2. Jesus, enquanto criança, teve um desenvolvimento social saudável. Subsídio teológico. Os primeiros anos da vida de Jesus foram tão normais que as pessoas que o viram crescer ficaram surpresas com o fato de que ele pudesse ensinar com autoridade sobre Deus. Lucas capítulo 2 e o versículo 46 e o 47. E fazer grandes milagres. E achavam que era apenas um carpinteiro, como José o fora antes dele. Em meados do século II depois de Cristo, histórias imaginativas começaram a ser escritas sobre o início da vida de Jesus, afirmando que tinha poderes sobre-humanos. Por exemplo, na infância de Cristo, segundo Tomé, ele forma passarinhos de barro e os traz à vida. Guia Cristão de Leitura da Bíblia, primeira edição, RJ CPAD, 2013, parágrafo 28. Terceiro tópico. Jesus cresceu psicologicamente. Em primeiro lugar, a dimensão psicológica de Jesus. O texto de Lucas, capítulo 2, versículo 52, informa que Jesus crescia em sabedoria. Crescer em sabedoria é crescer em conhecimento. É desenvolver-se intelectual e mentalmente. É o desenvolver da psique humana. Como homem perfeito, Jesus também possuía uma dimensão psicológica. Ele, por exemplo, angustiou-se em sua alma. Lucas capítulo 12 e o versículo 50. Mateus capítulo 26 e o versículo 37. João capítulo 12 e o versículo 27. Lucas ainda diz que Jesus enchia-se de sabedoria. Lucas capítulo 2 e o versículo 40. Esse crescimento mental e intelectual vem pela assimilação dos conhecimentos da vivência humana do dia a dia.
é o acúmulo cultural que se forma ao longo dos anos. Como todo menino judeu de sua época, Jesus tinha o seu intelecto treinado pelo estudo das Sagradas Letras. 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 15. Em segundo lugar, Jesus e as emoções. A Escritura mostra que Jesus, como homem perfeito, possuía domínio completo sobre suas emoções. Ele não sofria de nenhum distúrbio mental, nem tampouco era desajustado emocionalmente. Quando pressionado, não cedia à pressão do grupo. João, capítulo 8, do versículo 1 até o 11. Seus próprios algozes reconheceram que ele agia movido por suas convicções internas e não pelo que os outros achavam. Lucas, capítulo 20, do versículo 19 até o 26. Sua presença revelava serenidade e paz. João, capítulo 14, e o versículo 27. Lucas, capítulo 7, e o versículo 50. É evidente que essa paz era uma consequência natural da íntima comunhão com Deus, que ele cultivava. Jesus passava horas em oração, às vezes até mesmo noites inteiras em oração. Lucas capítulo 6 e o versículo 12. Um claro exemplo para todos os seus seguidores. Síntese do tópico 3. O menino Jesus teve um desenvolvimento cognitivo saudável, compatível com cada fase da vida. Quarto tópico. Jesus cresceu espiritualmente. Em primeiro lugar, crescendo na graça e fortalecendo o espírito. Nos dois textos bíblicos citados por Lucas para se referir ao crescimento de Jesus Cristo, o homem perfeito, a palavra graça se destaca. Lucas capítulo 2, versículo 40 e o 52. A palavra grega, traduzida como graça, é charis. Graça é um favor de Deus. Jesus cresceu na graça quando viveu a vida como ela é. Ele aprendeu a viver com as limitações que uma família pobre possuía na Palestina do primeiro século. Graça é ter consciência de que, em meio a tudo isso, a vocação e chamada tiveram origem em Deus. Graça é saber que Deus está em nosso crescimento enquanto vivemos em comunidade, enquanto adoramos, meditamos, contemplamos e também quando vivemos a vida, mesmo quando ela se mostra dura em sua rotina. Em segundo lugar, Jesus e sua maioridade. Lucas mostra o desenvolvimento espiritual em duas outras passagens do seu evangelho. Lucas capítulo 2, do versículo 46 até o 49. Na situação do templo, Jesus se mostra como alguém que já tem consciência da sua missão. Ele veio para cuidar dos negócios de seu Pai, Deus. Por outro lado, Lucas mostra no relato do batismo de Jesus como ele se identifica com o povo e recebe a capacitação divina para o exercício do seu ministério. Lucas capítulo 3, do versículo 21 até o 23. Até os 30 anos, Jesus permaneceu na cidade de Nazaré e trabalhou como carpinteiro. O Salvador esperou pacientemente até o momento determinado pelo Pai para exercer seu ministério. Vivemos em uma sociedade imediatista. Por isso, atualmente, as pessoas não querem esperar o tempo de Deus em suas vidas e ministério. O tempo do Senhor é perfeito. Temos que esperar o seu agir. Síntese do quarto tópico. Enquanto crescia, Jesus também teve um desenvolvimento espiritual saudável. Subsídio teológico.
Com a idade de 12 anos, um menino judeu se torna filho da lei. Nesse momento, ele aceita os deveres e obrigações religiosas, aos quais os pais o entregaram pelo rito da circuncisão. Para Jesus, isso acontece quando seus pais sobem a Jerusalém para celebrar a Páscoa. O Antigo Testamento ordenava que a pessoa do sexo masculino comparecesse em Jerusalém para 3 festas: a Páscoa, o Pentecostes e os Tabernáculos. Êxodo capítulo 23, do versículo 14 até o 17. A dispersão dos judeus pelo mundo tornou impossível nos dias de José e Maria. Apesar da distância, os judeus devotos faziam a jornada pelo menos uma vez por ano para a Páscoa. Não era exigido que as mulheres comparecessem, contudo, muitas iam. Comentário Bíblico Pentecostal, primeira edição, volume 1, RJ-CPAD, 2009, parágrafo 331. Conclusão. Ao escrever a sua segunda carta, o apóstolo Pedro exortou os cristãos a desejarem o crescimento. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 18. O alvo do crente é o crescimento, mas esse crescimento não acontece de qualquer forma. Antes, ocorre nas esferas da graça e do conhecimento do Senhor. Crescimento sem conhecimento é uma deformação, assim como é também o crescimento sem a graça. O cristão deve atentar para o fato de que onde se privilegia apenas o conhecimento intelectual, sem a adição da graça, o levará a uma vida árida. Da mesma forma, esse mesmo crescimento, onde se privilegia apenas a revelação e menospreza a razão, o conduzirá ao fanatismo. O crente deve viver a exemplo do seu Senhor, crescer de forma integral. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, um médico amado. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Primeiramente eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.